O homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Eu amo esse versículo. É verdade. O homem não pode receber nada se não for dado do céu. Tudo que a gente tem é Deus que dá. Toda porta que é aberta é Deus que abre. Toda a sabedoria que temos é Deus que dá. Se somos habilidosos em alguma coisa, essa sabedoria vem de Deus. Se temos habilidade, para qualquer atividade na vida, saiba que essa habilidade é um dom de Deus, é emprestado. Você só está usando por um período, né, enquanto Deus permitir. Tudo vem de Deus, né, amados do Senhor? Glória a Deus, só o Senhor é Deus. Sim, eu amo. Glória a Deus, vamos lá. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco na palavra, da revelação, da entendimento, da interpretação, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus está no Evangelho de João, no capítulo 3. Pai amado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus. Meu Deus, eu te louvo e te agradeço por mais um aprendizado. Seja conosco, fala na palavra, da revelação, da entendimento, da interpretação, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim: o novo nascimento, Jesus com Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos fez uma pergunta para Jesus. Pode, porventura, tornar-se a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele não entendia, né? Não tinha visão espiritual aberta ainda. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que, tem que descer as águas e nascer do Espírito. Ser batizado com o Espírito Santo de Deus, né? Aquele que é nascido, o que é nascido da carne não pode entrar no reino de Deus. Isso. Agora, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Você já viu que tem coisas que, para você que já é um pouco mais espiritual, que você vai conversar com alguém que não é espiritual, que ela não entende? E não adianta você insistir, porque ela vai fazer é perigoso até te contaminar com tanta dúvida. Assim, só entende as coisas espirituais quem é do Espírito. Quem não é, não entende. Não te maravilhes de ter dito, necessário vós é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Interessante, né? O vento assopra para onde quer, né? O vento sopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vamos lá, amados do Senhor. Quando a pessoa ela é nascida de novo, né? Desceu nas águas, aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, essa pessoa é nascida de novo, é nascida das águas, nascida do Espírito, né? Aí vai falar assim que, assim como o vento
né? Não sabe de onde vem nem para onde vai, né? Assim é a pessoa que é nascida de novo. Você já viu como tem pessoas, como pessoas amadas que têm um chamado, que nasceu de novo, que está obedecendo a voz do Senhor, como ela muda? Ela está aqui, depois muda para ali, depois muda para lá, e muda para lá, e muda para lá, mas sempre buscando, sempre mudando para melhoria. Porque essa pessoa, ela muda direcionado por Deus, direcionado pelo Espírito Santo, ela aprende aqui, cresce ali, vai se desligando das matérias, que já viu que tem gente que tem apego, tem gente que fala assim, eu tenho uma colega, eu tenho uma conhecida que ela gostaria de morar no Canadá. Ela tem para onde ir, tem onde ficar, tem trabalho, tem oportunidade, tem todos os recursos para ir para o Canadá. Só que o marido dela falou que assim, não muda para lugar nenhum. Ele falou, eu só mudo para um lugar que eu puder levar minha casa. Se tiver como eu arrancar a casa e colocar nas costas e levar, aí eu mudo. Se não tiver como, eu não mudo. Então, por causa da visão limitada dele, ela perde muitas oportunidades, porque ela, né, já faz o id do Senhor, vai para lá, vai para cá, para onde Deus manda, para onde Deus manda. Só que ele já não tem esse nível de fé, de obediência à voz do Senhor. Então temos que ser, aquele que é nascido de novo, amado, ele muda muito. Eu, por exemplo, já mudei muito. Como Deus me muda. Como Deus me muda, amado. E glória a Deus por isso. Porque você aprende a questão do desapego. Deus, ele vai te levando. Olá, Clenilda, paz do Senhor, amado. Todos vocês que estão na live, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Deus vai te levando a experiências novas, para você adquirir conhecimentos novos, para você não ficar apegado a coisas, a matérias, né? Assim como eu citei do marido da minha amiga, que ele não aceita mudar para lugar nenhum por causa da casa. No Canadá, ele iria ter uma qualidade de vida melhor, já tem tudo preparado para eles lá, mas ele não vai, ele não larga a casa dele. Então, a palavra do Senhor vai dizer que Israel, que é o povo de Deus, eles são nômades. O que é nômades? Pessoas que não têm morada fixa. Às vezes, amado, para Deus te dar livramento, Deus te muda. De repente o inimigo se levantou, vai usar alguém para te importunar, para tirar a tua paz. Sabe o que Deus faz com você? Muda você daquele local. Aí depois de um tempo, aquela pessoa ali que estava te perseguindo, passa por tanto problema, tanta tribulação, que aquela pessoa some. Aí Deus traz você de volta. Sabia que Deus faz isso? Alguém que está na live já passou por isso? Né? Olá, Tereza Pereira, paz do Senhor, seja bem-vindo. Alguém já passou por isso? Às vezes você está assim, Deus falar que vai te mandar, que Deus tem algo novo, tem uma moradia nova, mas o que Deus tem é sempre melhor, mas sempre melhor. Eu lembro que eu morava em uma casa e eu estava pagando aluguel nessa época, pagava um X de aluguel. Aí eu tive um aumento financeiro, aí Deus mandou mudar de casa, fui para uma outra casa um pouco mais cara, mas também Deus continuou guardando, sustentando, provendo e cuidando de mim. Deus, ele me fez mudar. Eu passei em frente à casa e eu vi a chave na porta. Aí eu falei assim, nossa, alguém esqueceu a chave na porta. Eu vou pegar a chave e vou entregar para a dona, antes que alguém pegue, quebre ou suba com a chave e essa mulher tome prejuízo. Pensei comigo, né? Quando eu olhei novamente, eu não tinha visto mais a chave. Por que eu não vi mais a chave? Que eu vi e logo depois não vi. Porque era uma visão espiritual. Era Deus dizendo, ó, tá vendo aqui? Essa é a chave que eu tenho para você. Essa é a casa que você vai morar. E aí eu fui, né, procurei a mulher, conversei com ela, aluguei. E no mês seguinte já estava residindo ali. Depois Deus me deu uma outra maior, morar em uma outra, depois maior e melhor, no bairro melhor, depois outra, e outra totalmente mais independente, com garagem, com área, do jeito, assim, amados,
A palavra do Senhor vai dizer assim: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Peça para Deus o que você quer. A palavra vai nos dizer em Tiago que aquele que pede com fé, porém não duvidando, ele recebe. A gente não pode ser igual as ondas do mar que vai de um lado para outro, né? Sabe, pessoas que oscilam na fé. Tem gente que fala assim: hoje eu quero casar, Senhor, me dá um marido. Aí quando chega amanhã, não quero casar, não, porque homem não presta. Aí depois, Senhor, eu quero casar porque não quero ficar sozinha. Aí aparece alguém, Senhor, eu não quero mesmo. Sabe essa pessoa que não sabe o que quer? Não pode ser assim. A pessoa tem que saber o que quer, né? Pede com fé e não duvidando, né? Você vai receber. O que você quer que Deus te faça nessa noite? Peça com fé que você vai receber em nome de Jesus, tá bom? Meu Deus, vamos continuar a leitura. E vendo o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Muda muito, viu, Rafa? É uma preparação. Essa mudança é uma preparação. Lembra de Saul e Davi? Saul, rejeitado por Deus, era um rei que foi escolhido, a soberba entrou, foi rejeitado pelo Senhor. O próprio Deus colocou um espírito maligno em Saul, e Saul só ficava bem quando Davi tocava a harpa, né? E aí o que acontece, meus amados? Davi, rejeitado, abandonado, largado, lá cuidando em situações de desprezo, né? Tipo assim, onde a família o desprezava. E Deus contempla o coração, né? Não contempla a aparência, mas o coração, né? Não só a aparência, mas o coração principalmente. E Deus vê o coração de Davi, o homem segundo o coração de Deus, e Deus escolhe Davi. Tanto que quando Samuel vai ungir, Samuel fica pensando que os irmãos mais fortes, mais bonitos, são o que vai ser escolhido. E Deus fala para Samuel: Samuel, eu não vejo como os homens veem. Eu não vejo pela aparência, eu vejo pelo coração. Porque Davi tinha um coração, que era um coração que agradava ao Senhor. Então, Deus permite Saul ter, Deus coloca esse espírito maligno em Saul, e aí tinha que alguém tocar a harpa para que Davi viesse, o Saul viesse e ficar bem, né? Porque ele estava atribulado, Davi tocava, Saul ficava bem. Aí o que o Senhor permite? Só que os profetas Samuel já tinham ungido Davi a rei, né? Já tinham ungido Davi a rei. Aí Deus gera uma situação onde Davi vai ter que morar no palácio, onde Davi vai ter que aprender as coisas de rei. Está vendo que muda? Está vendo que muda de ambiente, amado? Muda de ambiente para crescimento. Talvez você esteja mudando, aí Deus te muda para lá, te muda para cá, e você está reclamando, murmurando, chateado, mas saiba que Deus ele está te preparando para as coisas novas. Deus está te mudando, te moldando com essas mudanças, porque é uma preparação para as coisas grandes de Deus na sua vida. E aí Davi vai morar no palácio, Saul treina Davi, gosta de Davi, Saul fica bem quando Davi toca a harpa. Então é o quê? Aquela mudança foi uma preparação para que quando Davi viesse reinar, ele soubesse como um rei deveria se comportar. Ore pelo meu irmão, Otacílio Vieira, as portas estão fechadas, os clientes sumindo. Vamos orar, amada do Senhor, fica aí até o final da live. Depois você me lembra que vamos estar orando exatamente por esta causa. Porque às vezes, amado, porque pode ser obra feita, pode ser inveja, pode ser crenças limitantes, pode ser tanta coisa, amada, né? E vamos estar orando para que o Senhor repreenda, né, este mal e abra as portas à vida do teu irmão, em nome de Jesus, se for essa a vontade de Deus, né? Sara, fecha aquela porta lá, por favor, tá vindo uma fumaça e traz água para a mãe. Vamos lá, continuando a leitura.
Então, Deus mudou Davi de ambiente para preparar Davi para o que Deus tinha. E vendo agora, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabe isto? Mistério de Deus, né? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falei de coisas terrestres, não crestes, como crereis se vós falar das celestiais? Se não acredita nas coisas, né, naturais, que vem, imagina as coisas celestiais, né? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Está falando de Jesus Cristo. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Moisés criou uma serpente de ouro, todos aqueles que eram picados, olhavam que para a serpente eram curados, né? Quando ele estava passando ali pelo deserto. E aí, continuando a leitura. E Jesus, né, é o Filho que morreu e ressuscitou, né? Diz assim, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15 agora. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para todos aqueles que creem em Jesus, tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Coisa linda, né, amado? O nosso Deus, ele veio para nos salvar e não para nos condenar. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As pessoas gostaram mais das coisas, amados, do mundo do que de Jesus, né? O pecado, as coisas do mundo é tão acessível, né? Olha, é tão fácil, né? Mas eu igual tem aquele passagem também que fala a respeito que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Vamos lá. Aí diz assim, vamos continuar a leitura. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as obras não sejam reprovadas. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Você já viu já viu as pessoas que às vezes tá em pecado ou que já conhece a Deus, aí eles não querem mudança, aí eles fazem o quê? Não vão para a luz. Não vão buscar as coisas do alto, as coisas de Deus. Por quê? Porque eles sabem que vai ser revelado e eles não querem mudança de vida. Eles não querem, então, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Eles não querem largar, eles querem continuar no erro. E se for para a luz, vai ter que largar as coisas erradas, né? Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem pratica a verdade vai para a luz. Não tem o que esconder, né, amados do Senhor? Não tem o que esconder. Povo de Deus,
Todos nós temos que nascer de novo. Confessar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, né? Depois de um processo, né, de libertação, um tempo devido, descer as águas, né, e buscar o batismo com o Espírito Santo para discernir as coisas espirituais. Você pode ver que uma pessoa carnal, uma pessoa que não tem uma intimidade, um nível de espiritualidade com Deus elevado, se você falar que vê anjo, ele não acredita. Se você falar que foi curado, ele não acredita. Se você falar que Deus que vai dar um carro, vai dar um bem material, ele não acredita. Porque ele é natural. Ele só acredita nas coisas naturais, não acredita nas coisas espirituais, né? Então, é assim. Infelizmente, as pessoas dos olhos que estão voltados só para as coisas naturais não entendem a espiritual. Mas tem uma grande vantagem. Voltar para o espiritual, você vai discernir as coisas do alto. A palavra do Senhor vai nos relatar a respeito dos servos de Deus, dos profetas do Senhor, que após, por exemplo, o Pentecostes, eles discerniram e entenderam muitas coisas. Então, tem coisas que as pessoas só vão entender no tempo adequado. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, quando era menino, pensava como menino, agia como menino. Porque você só alimenta o menino com alimento que o estômago dele, o intestino dele suporta. Não tem como você pegar um bebê e dar uma comida forte. Assim é para os espirituais também. Tem gente que acabou de aceitar Jesus, está começando a engatinhar na presença do Senhor. Ela não está preparada ainda para alguns ensinamentos bíblicos, porque ela ainda é um bebê na fé. Então tudo tem um tempo, conforme está escrito em Eclesiastes 3. Há um propósito e um tempo determinado por Deus aqui na terra, debaixo dos céus. Então tudo tem um tempo. Para aqueles que já estão nascidos de novo, já foram batizados no Espírito Santo, eles têm um entendimento mais elevado. Mas para aqueles que ainda não, estão em processo de limitado, ainda não conseguem entender as coisas espirituais, porque a palavra vai dizer que as coisas de Deus é loucura aos olhos do homem. A palavra vai dizer que é loucura aos olhos do homem, que o homem natural não consegue entender as coisas espirituais. Povo de Deus, vamos orar? Glória a Deus por esta palavra. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, se quiser aceitar ou reconciliar, digita: eu quero aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador. Mas tem aqueles também que às vezes se desviou, se perdeu, né? Olhou para as provas, para a dificuldade, mas se você quiser reconciliar, digite eu quero, que a gente vai estar orando pela sua vidinha, tá bom? Para que o Senhor escreva teu nome no livro da vida. Se tem alguém aqui que quer oração, teve uma irmã aqui que falou que queria oração pelo irmão dela, sobre portas abertas. Você ainda está aí na live? Ainda está na live, serva de Deus? Se estiver na live, digita: sou eu, para mim estar orando em nome do Senhor Jesus. Irmãos,